Olá, pessoal. Vamos dar início, então, ao capítulo 4 do Código de Defesa do Consumidor, que trata sobre a qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos. Especificamente hoje, nós vamos falar da seção 1, que fala da proteção à saúde e segurança, do consumidor, que vai dos artigos 8º até o artigo 10º, até o artigo 10 do Código. Tudo isso está inserido dentro da responsabilidade civil do fornecedor, porque esses 3 artigos também são subsídios para a responsabilidade civil do fornecedor, por isso que nós então nominamos a aula aqui como sendo a responsabilidade civil do fornecedor. Nós não vamos encerrar esse assunto hoje, será objeto de várias aulas, então hoje apenas a primeira parte aí, ok? Então, vamos iniciando. É preciso entender que o código prioriza neste capítulo 4 é a saúde e segurança do consumidor. É garantir que todos os serviços e produtos colocados no mercado de consumo, eles não causem dano à vida, à segurança e à saúde do consumidor, que é um direito básico, que está previsto lá no artigo 6º, inciso 1º. Então, ao passo que o consumidor tem um direito, então, de proteção em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo, o fornecedor possui um dever de segurança. Então, nesse sentido, é interessante nós conversarmos justamente sobre esse binômio, proteção e segurança. Dever de segurança, de assegurar ao consumidor, que os produtos não vão causar riscos à vida, à saúde e à segurança do consumidor. Só que esse dever de segurança, essa garantia que tem que ser dada pelo fornecedor, pessoal, não dá para ser de 100%, porque é inerente que em alguns tipos de produtos ou serviços possui determinados riscos, Então, consumir alguns produtos, principalmente um consumo de massa, fatalmente vai implicar alguns riscos à sociedade. Então, desse modo, existe uma certa tolerância quanto aos riscos normais e previsíveis decorrentes do uso de determinados produtos ou serviços, certo? Que é o que nós vamos, então, analisar agora. Existe previsto no artigo 8º um dever do fornecedor de não colocar em circulação produtos perigosos. Então, esse é o dever que está ali previsto. Acontece que existem determinados produtos e determinados serviços em que, como eu já falei, existem riscos e à saúde, à segurança do consumidor, mas que são normais e previsíveis, da própria natureza do produto ou do serviço. Por isso que nós chamamos que esses produtos e serviços possuem uma periculosidade inerente, ou seja, é da natureza do produto ou do serviço. Acompanhe a leitura do artigo 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis, em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Então, veja, não obstante, o código autoriza, então, a colocação de determinados produtos e serviços que, por sua própria natureza e fruição, possuem ali riscos normais e previsíveis, existe um dever do fornecedor de dar as informações necessárias e adequadas a esse respeito. Então, esse dever de informar, ele é justamente a pedra de toque, dessa garantia para o consumidor em relação a esses produtos, Como não há 100% de garantia que o produto não vai causar nenhum tipo de dano,
né? Porque pela própria natureza ele possui essa periculosidade inerente, então cabe ao fornecedor esse dever de prestar informações necessárias e adequadas sobre esses riscos, certo? Valéria, que exemplo que poderia ser, então? Olha, pessoal, produtos como faca, tesoura, corda, caixa de fósforo, álcool, serviços de piscina de um hotel, por exemplo, é da própria natureza desses produtos um grau normal de periculosidade, que, que são considerados toleráveis, desde que, como eu já disse, o fornecedor prestar informações adequadas. Caso ele não preste essas informações e esses produtos, justamente pela falta de informação adequada, causar um dano à saúde do consumidor ou à sua segurança, neste caso, o fornecedor vai responder pelos danos causados ao consumidor. Por quê? Porque faltou informação. E a falta de informação que acarreta esse dano ao consumidor é considerada um defeito do produto ou do serviço e, portanto, incide aí, nesse caso, a responsabilidade civil do fornecedor. Olha um exemplo aqui que a falta de informação gerou, então, o dever de indenizar para o fornecedor. Lata de tomate arisco, dano na abertura da lata, responsabilidade civil da fabricante. O fabricante de massa de tomate que coloca no mercado produto acondicionado em latas cuja abertura requer certos cuidados, sob pena de risco à saúde do consumidor e sem prestar a devida informação, deve indenizar os danos materiais e morais daí resultantes. Então, a pessoa foi abrir essa lata de tomate com essa abertura, que tem que ser feita na direção correta, da forma correta, porque senão você realmente se corta. E então a falta de informação adequada é que foi a responsável pelo fato do consumidor sofrer ali um dano material e também um dano moral. Então, realmente, o dever de informação é extremamente importante neste caso, certo? O artigo 8º também sofreu duas alterações em 2017, que foi, ele tinha um parágrafo único e em 2017, então, foi acrescentado um parágrafo primeiro, melhorando a redação, então, do parágrafo único e um parágrafo segundo. Parágrafo primeiro. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações que se refere a este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Então, o parágrafo primeiro determina que a responsabilidade na prestação das informações com relação ao produto industrial cabe ao fabricante, porque é ele quem conhece todas as nuances, todas as características, todos os riscos que este produto pode ensejar ao consumidor. Por isso, então, que cabe ao fabricante prestar essas informações através de impressos que devam acompanhar o produto. O que não significa que eventual falha, né, do prestador direto do serviço ao consumidor não vá também acarretar sua responsabilidade. Parágrafo 2º. O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços ou colocados à disposição do consumidor e informar de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação. Esse parágrafo 2º, principalmente nessa época em que estamos vivendo, né, de pandemia por conta do coronavírus, é extremamente importante. Vejam que é responsabilidade do fornecedor, seja qual for o fornecedor, seja o fabricante, seja o produtor, seja o comerciante, ok? Então, é dever deste fornecedor, porque aqui fornecedor está sendo citado de forma genérica, e quando o código quer especificar fornecedor, ele especifica, ele nomina quais são os fornecedores que ele está se referindo, e neste caso ele disse apenas fornecedor. Vejam que aqui, no parágrafo 1º, ele especificou fabricante. Aqui, não, ele generalizou o fornecedor, ou seja, qualquer dos fornecedores que participem
né, da cadeia de consumo. Tem o dever de higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços ou colocados à disposição do consumidor. E ainda informar de maneira ostensiva e adequada o risco de contaminação. Então, realmente, hoje, em todo local que você for, lojas, farmácias, enfim, escritórios, supermercado, todos eles devem ter, né, a higienização adequada, os avisos adequados, promover todas essas medidas para justamente cumprir com essa determinação prevista aí no parágrafo 2º do artigo 8º. Bom, seguimos então. O artigo 9º, ele trata do dever de não colocar em circulação produtos perigosos, né? Novamente, continua aí o dever de informação. Mas aqui, se no artigo 8º nós tratamos dos riscos normais e previsíveis, né? Em que eles podem, os produtos podem ter esses riscos normais e previsíveis, desde que o fornecedor preste a informação adequada, o artigo 9º trata de uma outra situação. Trata daqueles produtos ou serviços potencialmente nocivos ou perigosos. Produtos ou serviços os quais os riscos não são tão normais e previsíveis como ocorre na situação do artigo 8º. É uma diferença bastante sutil, né, entre o artigo 8º e o artigo 9º, mas aqui é preciso uma atenção redobrada. O que vai aumentar aqui? Aqui vai aumentar o dever de informação para o fornecedor. Olhem a redação. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Então, o que houve aqui no artigo 9º é um aumento do grau de informação que deve ser prestada pelo fornecedor. Quando a gente fala em produtos ou serviços potencialmente nocivos ou perigosos, nós estamos tratando daqueles produtos e serviços cujos os riscos não são normais e previsíveis, ou seja, eles não são esperados pelos consumidores, né? Então, desta forma, os danos só podem ser evitados, né, para o consumidor se houver uma informação ostensiva e adequada sobre sua periculosidade ou nocividade, certo? Então, como eu já disse antes, se o artigo 8º, que é o artigo anterior, ele regula os fornecimentos que acarretam riscos normais e previsíveis aos consumidores, este artigo 9º ele supõe a exacerbação desses riscos, ou seja, o aumento desses riscos, certo? O que é aqui importante, pessoal, a gente notar que se por um lado o CDC ele admite a colocação desses produtos, né, com potencialmente nocivos ou perigosos no mercado de consumo, por outro lado, ele aumenta o grau de informação que deva ser prestada pelo fornecedor, né? Então, aqui, enquanto o artigo 8º a gente viu lá que exige informações necessárias e adequadas a respeito dos riscos que são normais e previsíveis, aqui no artigo 9º, o que se exige do fornecedor são informações ostensivas e adequadas, ou seja, é mais do que necessária, é uma informação ostensiva. O que a gente entende por informação ostensiva? Seria aquela informação explícita, clara, que ela se incorpora no produto de tal forma que ela é tão assim manifesta que não pode ser ignorada por nenhuma pessoa de inteligência mediana, ou seja, mesmo aquele consumidor de inteligência mediana, porque daí a gente tem que ter um padrão de consumidor, né? Ele não vai ignorar essa informação, ok?
E mesmo assim, eles também têm que pensar naqueles outros consumidores. Por isso que, por exemplo, se eu estou tratando de um produto que ele não pode ser ingerido, né, porque ele realmente causa um dano à saúde, eu tenho que, através de símbolos, eu também vou utilizar, né? Então, aquele símbolo da caveira, que significa que é um veneno. Então, ser inflamável, também tem todos os símbolos que também devem ser utilizados para fins dessa informação se mostrar bastante ostensiva e também adequada. E o que seria, então, a informação adequada? Seria aquela informação que ela presta todos os esclarecimentos necessários ao modo correto e seguro de utilização do produto ou do serviço, certo? Então, seriam essas os significados de informações ostensivas e adequadas. E o descumprimento desse dever, né, de prestar essa informação ostensiva e adequada por parte do fornecedor, pode resultar numa responsabilidade civil objetiva, ou seja, independentemente de culpa do fornecedor, pelo fato do produto ou do serviço. A gente vai, quando a gente entrar de forma mais detalhada no estudo da responsabilidade civil, a gente vai ver que a regra aqui no CDC é a responsabilidade objetiva, ou seja, aquela que independe do elemento culpa, certo? Bom, agora nós chegamos ao artigo 10, que trata do dever do fornecedor de não colocar em circulação produtos perigosos. Aqui é como se a gente fosse num degrauzinho, né? Artigo 8º, riscos normais e previsíveis. Artigo 9º, produtos ou serviços potencialmente nocivos ou perigosos. E artigo 10, produtos com alto grau de nocividade ou periculosidade. Então, vejam que é uma escala, né, que foi subindo. Então, qual é aqui a previsão do CDC com relação a produtos que possuem alto grau de nocividade ou periculosidade? Só voltando aqui, gente, um pouquinho, eu acredito que eu não falei para vocês a respeito de eventuais exemplos do que seriam esses produtos ou esses serviços cujos riscos não são normais e previsíveis. Então, só para não ficar essa, essa ausência, seriam considerados esses produtos como os agrotóxicos, né, que eu falei, os fogos de artifício, bebidas alcoólicas, cigarros, né? Nesse sentido, então, é que trata aí o artigo 9. Então, voltando agora ao artigo 10. Produtos com alto grau de nocividade ou periculosidade. Neste caso, né, aí a consequência é outra, não é simplesmente o aumento do grau de informação. Vamos ver, artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Então, pessoal, nesse caso, a gente está falando da periculosidade exagerada. É aquela periculosidade que ela é tão, assim, nociva ao consumidor que impede o fornecedor de colocar este produto ou esse serviço no mercado de consumo. Então, o seu potencial danoso é tamanho que nem mesmo prestando informações ostensivas e adequadas aos consumidores, o fornecedor é capaz de mitigar os riscos, né, de diminuir os riscos desses produtos ou desses serviços. Então, nesse caso, aqui, o que o código prevê, então, é a proibição da colocação no mercado desses produtos, né, que são considerados altamente nocivos ou perigosos. Nesse sentido, o que então se busca é justamente impedir que esses produtos entrem no mercado de consumo, porque os riscos não compensam os benefícios. Se porventura esses produtos com alto grau de nocividade ou periculosidade, observem que o legislador foi bastante amplo, né? Porque esse conceito
quando a gente fala alto grau de nocividade ou periculosidade, é um conceito jurídico indeterminado, né? Porque ele não está nominando, ele não está dizendo produtos como tais, tais e tais, ou serviços tais e tais. Ele só fala assim, produtos ou serviços com alto grau de nocividade ou periculosidade. Então, fica a cargo de quem entender que esses produtos ou esses serviços possuem esse alto grau de nocividade? Ao aplicador do direito em cada caso concreto, claro que aí sempre com um auxílio técnico, né? Dependendo da natureza do produto ou do serviço. Então, o artigo 10 também prevê que, se eventualmente esses produtos com alto grau de nocividade ou periculosidade entrarem no mercado de consumo, né, ou vamos imaginar que o fornecedor descobre que o produto é altamente perigoso ou nocivo depois que o produto entrou no mercado de consumo. Então, ele tem o dever de informar, né, aos consumidores sobre esse alto grau de nocividade ou periculosidade. E esse dever cabe não somente ao fornecedor, mas também à União, os estados e os municípios, certo? Então, é realmente um exemplo muito comum que nós temos de aplicação desse artigo 10 é o recall, né? O recall, que significa convocação, é quando o fornecedor, por exemplo, o fabricante de um veículo, percebe que determinada série de um veículo tem determinado defeito de fabricação, por exemplo, o cinto de segurança, se em freadas bruscas, o cinto de segurança do motorista, ele pode se soltar, isso é um defeito de fabricação. Esse defeito de fabricação, em razão dessa possibilidade de se soltar numa freada brusca, tornou esse produto com alto grau de periculosidade. Então, esse produto não pode estar no mercado de consumo. Então, o que é o recall? O recall é quando o fabricante convoca os consumidores que adquiriram esses produtos para que eles compareçam até, né, os locais determinados para, em sendo possível, efetuar a substituição daquela peça que está deixando aquele produto defeituoso, né, com esse alto grau de nocividade ou periculosidade.